A atual editora apresenta a versão áudio do livro Vencer, escrito por Jack and Susie Welch, lido por Paulo Coelho. Introdução. Todos os dias surge uma nova questão. Depois de ter terminado a minha autobiografia, um trabalho divertido mas extraordinariamente intensivo que encaixei nos momentos livres do meu trabalho, jurei que nunca mais voltaria a escrever um livro, mas acabei por fazê-lo. A minha desculpa, se é que existe uma, é que na verdade não planeei este livro. A ideia foi-me oferecida. Pode dizer-se que foi um presente pela minha aposentação, oferecido pelas dezenas de milhares de pessoas incríveis que conheci desde que saí da General Electric. Homens e mulheres cheios de energia, curiosos, com garra e ambiciosos, que têm gostado o suficiente do mundo dos negócios para me questionarem sobre tudo e mais alguma coisa. Para lhes responder, apenas tive de compreender o que eu sabia, classificando-o, codificando-o e pedindo emprestadas as suas histórias, e assim este livro ficou pronto. Com estas histórias fiquei também surpreendido ao perceber-me como havia cada vez mais pessoas a querer saber como gerir corretamente os seus negócios. Houve literalmente milhares de perguntas, mas a maioria delas resume-se a isto. O que é preciso para vencer? É esse o tema deste livro. Vencer. Provavelmente nenhum outro tópico me teria feito desejar escrever outra vez. Porque penso que vencer é ótimo. Não é apenas bom. Ótimo. Vencer nos negócios é ótimo. Porque quando as empresas vencem, as pessoas crescem e florescem. Existem mais empregos e mais oportunidades em todo o lado e para todos. As pessoas sentem-se otimistas em relação ao futuro. Dispõem dos recursos necessários para enviar os filhos para a escola, para ter acesso a melhores cuidados de saúde, para comprar casas de férias e para assegurar uma reforma confortável. Vencer dá-lhes a oportunidade de recompensar a sociedade de formas extremamente importantes, que vão além do simples pagamento de mais impostos. Podem doar tempo e dinheiro em instituições de solidariedade social e prestar aconselhamento nas escolas das zonas mais desfavorecidas das cidades. Isto citando apenas 2 exemplos. Vencer eleva todos a quem toca, o que faz do mundo um lugar melhor. Em contrapartida, quando as empresas estão a perder, todos se sentem abalados. As pessoas ficam assustadas, têm menos segurança financeira e o tempo ou dinheiro é limitado para fazer algo pelos outros. As empresas vencedoras e as pessoas que para elas trabalham são o motor de uma economia saudável. E ao fornecerem as receitas para o Estado, são a fundação de uma sociedade livre e democrática. É por essa razão que vencer é ótimo. Mas as empresas e os empresários que são honestos, e essa é a vasta maioria, devem encontrar formas de vencer. Este livro não oferece fórmulas simples, elas não existem. Este livro tem muitas respostas, mas não todas, porque os negócios estão em constante mudança, assim como o mundo. Missão e valores. Tanto palavreado sem fundamento sobre algo tão real. Seja paciente comigo enquanto falo sobre missão e valores. Digo isto porque estes 2 termos estão entre as palavras mais abstratas, mais utilizadas e mais mal compreendidas no mundo dos negócios. Quando falo para audiências, interrogam-me frequentemente sobre estes temas, por norma transmitindo alguma espécie de pânico sobre o seu verdadeiro significado e pertinência. Quem é que não conhece uma declaração de missão que diga algo do género: a empresa XYZ valoriza a qualidade e o serviço? Ou tal empresa é orientada para o cliente? Diga-me qual é a empresa que não valoriza a qualidade e o serviço ou que não se focaliza nos seus clientes. E quem é que não conhece uma empresa que já gastou horas intermináveis em debates emocionais apenas para determinar valores que, apesar das boas intenções, parecem ter sido arrancados de uma lista universal de virtudes, incluindo integridade, qualidade, excelência, serviço e respeito? Por favor, poupem-me. Todas as empresas decentes aceitam estas qualidades. E, francamente, a integridade é apenas um bilhete para o jogo. Se não a tiver nos ossos, não lhe deveria ser permitido entrar em campo. Na minha experiência, uma declaração de missão eficaz responde basicamente a uma pergunta: de que forma pretendemos vencer neste negócio? Isto requer que as empresas façam escolhas acerca de pessoas, investimentos e outros recursos.
Obriga-as também a delinear os pontos fortes e as fraquezas, de modo a avaliar onde é que no cenário competitivo podem desempenhar o seu papel de uma forma lucrativa. Sim, lucrativa. É essa a chave. Isto não significa que uma missão não deva ser forte ou ter aspirações. As declarações de missão eficazes equilibram o possível e o impossível. Elas indicam claramente a direção a tomar para obter lucro e a inspiração necessária para que os colaboradores sintam que fazem parte de algo grande e importante. Como projetamos uma missão? Pode receber ideias de todos os lados e deve ouvir as pessoas inteligentes de todos os quadrantes. Mas estabelecer uma missão é da competência dos gestores de topo. Uma missão não pode e não deve ser delegada a mais ninguém senão a quem é responsabilizado pela mesma. Com efeito, uma missão é o momento de definição da liderança de uma empresa. É o verdadeiro teste à sua subsistência. Quanto aos valores, são apenas comportamentos específicos, diretos e de tal forma descritos que deixam pouco espaço para a imaginação. As pessoas devem conseguir usá-los como se tratassem de ordens de marcha, pois são os meios que conduzem a um fim: vencer. Contrariamente ao que acontece na criação de uma missão, todos os colaboradores de uma empresa devem ter algo a dizer sobre os valores. Sim, pode ser um empreendimento confuso. Numa pequena empresa, todos podem ser incluídos no debate em qualquer tipo de reunião. Numa organização maior, é muito mais difícil. Mas pode recorrer a reuniões que abranjam toda a empresa, a sessões de formação e afins, para recolher o máximo possível de opiniões pessoais, bem como à intranet, quando pretende aceder a um conjunto mais vasto de ideias. Obter uma maior participação faz realmente uma grande diferença, permitindo-lhe obter mais pontos de vista e mais ideias. E no final do processo, muito mais poder de negociação. O verdadeiro processo de criação de valores tem que ser interativo. A equipa executiva pode sugerir uma primeira versão, mas deve tratar-se apenas disso, uma primeira versão. Esse tipo de documento deve ser visto por todos numa organização, para que seja manuseado e analisado minuciosamente, vezes sem conta. E a equipa executiva deve deslocar-se ao terreno para se certificar que criou um ambiente para o qual as pessoas que lá estão se sentem na obrigação de contribuir. A clareza em torno de valores e de comportamentos será inútil se não existir uma base de apoio. Para que os valores tenham realmente significado algo, as empresas têm que recompensar aqueles que os exibem e castigar os que não o fazem. Acredita em mim, assim será mais fácil vencer. Uma missão concreta é fantástica. E os valores que descrevem comportamentos específicos também o são. No entanto, para que a missão e os valores de uma empresa realmente funcionem em conjunto na qualidade de proposta vencedora, é preciso que sejam mutuamente reforçados. Conclusão. As pessoas do mundo dos negócios falam muito sobre missão e valores, mas muitas vezes o resultado é mais palavreado do que verdadeira ação. Cheguei à conclusão que definir uma boa missão e desenvolver os valores que a apoiam é algo que demora tempo e requer um enorme compromisso. Quando deveria ir a caminho de casa, estará no meio de reuniões muito demoradas, onde irá imperar a discórdia. Vai haver debates através do correio eletrónico, quando o que mais desejava era poder estar a trabalhar. Existirão momentos dolorosos quando tiver que despedir pessoas de quem realmente gosta, mas que não assimilam a missão ou não vivem os seus valores. Em dias como esses, poderá desejar que a sua missão e os seus valores fossem vagos e genéricos. Mas não podem ser. Demore o tempo necessário. Gaste energia. Transforme-os em realidade. Franqueza. O pequeno segredo sujo mais importante nos negócios. Sempre fui um grande apologista da franqueza. Sempre a defendi nas audiências da General Electric durante mais de 20 anos. Mas desde que me reformei apercebi-me que subestimei a sua raridade. Na verdade, chamaria à falta de franqueza o pequeno segredo sujo mais importante nos negócios.
é um grande problema. Basicamente, a falta de franqueza bloqueia ideias inteligentes, limita uma ação rápida e que bons profissionais contribuam com todo o seu valor. É letal. Quando se é franco e mentaliza-se que nunca chegará a sê-lo por completo, tudo funciona de forma mais rápida e melhor. Quando aqui me refiro à falta de franqueza, não estou a falar de desonestidade maliciosa. Estou a referir-me à forma como demasiadas pessoas, instintivamente, não se expressam com franqueza. Não comunicam de forma direta, nem colocam ideias com vista a estimular o verdadeiro debate. Simplesmente não se abrem. Pelo contrário, retêm os comentários e as críticas. Mantêm-se caladas para que os outros se sintam melhores ou para evitarem conflitos e escondem as más notícias para que se mantenham as aparências. Guardam tudo para si, acumulando informação. Tudo isto é falta de franqueza e é absolutamente devastador. Ouço com bastante frequência que existe falta de franqueza nas avaliações de desempenho. Na realidade, ouço falar disso tantas vezes que acabo sempre por pedir às audiências que levantem a mão quando as questiono sobre quantos de vocês tiveram direito a uma sessão de feedback honesta, olhos nos olhos, durante o último ano, ficando a saber exatamente o que tinham de fazer para melhorar e qual o vosso lugar na organização. Num dia bom, consigo que 20% levante a mão. A maioria das vezes, esse número está mais perto dos 10%. Curiosamente, quando inverto a pergunta e questiono a franqueza com que essas mesmas pessoas fizeram uma avaliação honesta e franca da sua equipa, os números não melhoram muito. Esqueça a concorrência externa quando o seu pior inimigo é a forma como a comunicação acontece internamente. Debrucemo-nos sobre como a franqueza nos permite vencer. Existem 3 formas principais. Primeiro, e antes de mais, a franqueza envolve mais pessoas nas conversas e quando isso acontece, é óbvio que se obtém uma maior riqueza de ideias. Em vez de todos se calarem, todos se expressam e aprendem. Qualquer organização ou unidade ou equipa que conquiste um maior número de pessoas e respectivas mentalidades para um debate consegue uma vantagem imediata. Segundo, a franqueza gera rapidez. Quando as ideias estão à frente de todos, podem ser rapidamente debatidas, alargadas e melhoradas, sendo possível atuar com base nelas. Essa abordagem, superfície, debate, melhoria, decisão, não é apenas uma vantagem. É uma necessidade que se impõe num mercado global. Terceiro, a franqueza reduz os custos, se bem que seja impossível avançar um número exato. Pense na forma como elimina reuniões sem sentido e relatórios sem qualquer utilidade que confirmam o que todos já sabem. Pense em como a franqueza substitui as apresentações vazias de ideias, expostas em complicados slides de PowerPoint, e as entediantes reuniões de sócios fora de portas, por conversações reais, sejam sobre a estratégia da empresa, a introdução de um novo produto ou o desempenho de alguém. Reúna todos os benefícios e eficiências que a franqueza lhe proporciona e aperceber-se-á de que não pode dar-se ao luxo de não ser franco. Atendendo às vantagens da franqueza, tem de pensar no porquê de não haver mais sinceridade. Bem, o problema começa cedo. O facto é que nos ensinam, logo desde a infância, a atenuar as más notícias ou a embelezar assuntos incómodos. Isso acontece em todas as culturas, em todos os países e em todas as classes sociais. Independentemente de viver na Islândia ou em Portugal, não diz mal dos cozinhados da sua mãe, ou chama gordo ao seu melhor amigo, ou diz a uma velha tia que detestou o presente de casamento que ela lhe deu. Simplesmente não o faz. A franqueza enerva as pessoas. Falemos agora das verdadeiras más notícias. Se bem que a franqueza seja vital para vencer, é difícil e demora tempo a ser adotada em qualquer grupo, independentemente da dimensão deste. É verdade que os comentários francos começam sempre por perturbar as pessoas. Com efeito, quanto mais educada, burocrática ou formal for a sua organização, mais a sua franqueza assustará e perturbará as pessoas. E é verdade. Isso poderá matá-lo. É um risco,
e apenas você pode decidir se está disposto a assumi-lo. Escusado será dizer que terá a vida muito mais facilitada para introduzir franqueza na sua organização se estiver perto do topo. Mas não culpe o seu chefe ou o presidente executivo se faltar franqueza na sua empresa. O diálogo aberto pode começar em qualquer lugar. Desde o dia em que entrei para a General Electric até o dia em que fui nomeado presidente executivo da empresa, 20 anos mais tarde, os meus chefes sempre me advertiram sobre a minha franqueza. Era apelidado de desagradável e era constantemente alertado para o facto de a minha franqueza em breve poder prejudicar a minha carreira. Agora, a minha carreira nesta empresa terminou e digo-vos que foi a franqueza que fez com que tivesse resultado. Fomos francos uns com os outros de forma honesta e cada um de nós tornou-se melhor por isso. Conclusão. Falámos imenso neste capítulo sobre uma palavra, mas é realmente muito simples. A franqueza resulta porque a franqueza organiza. É impossível imaginar um mundo onde todos saem para a rua a dizer a toda a hora o que realmente pensam. Mas mesmo que fiquemos a meio caminho, a falta de franqueza deixará de ser o pequeno segredo sujo mais importante nos negócios. Será a sua maior mudança, para melhor. Diferenciação. É cruel e darwiniano. Tente ser justo e eficaz. Se há algum dos meus valores que realmente fez mexer as coisas, é a diferenciação. Alguns adoram a ideia, acreditam totalmente nela, gerem a empresa através dela e dir-lhe-ão que é a verdadeira raiz do seu sucesso. Outros odeiam-na. Consideram-na maldosa, desagradável, impraticável, desmotivadora, política, injusta ou tudo o acima mencionado. Obviamente, sou um grande fã da diferenciação. Já a vi transformar empresas medíocres em empresas espetaculares. E é tão moralmente saudável quanto um sistema de gestão pode ser. As empresas ganham quando os seus gestores fazem uma distinção clara e expressiva entre os negócios e as pessoas com desempenhos do alto nível ou medíocres, quando cultivam os fortes e retiram de circulação os fracos. Quando já tudo foi dito e feito, a diferenciação é apenas a atribuição de um recurso, que é o que os bons líderes fazem e, com efeito, é uma das principais funções para as quais eles são pagos. Uma empresa tem capital limitado, bem como o tempo de gestão. Os líderes vencedores investem onde a rendibilidade é mais elevada e reduzem as suas perdas nas restantes vertentes. Se isto soa a darwiniano, deixa-me acrescentar que estou convencido que, além de ser a forma mais eficiente e eficaz de gerir a sua empresa, a diferenciação é também a mais justa e a mais agradável. Em última análise, distingue os vencedores de todos os outros. A diferenciação é o tema sobre o qual me fazem mais perguntas por todo o mundo. Como já disse, as pessoas tendem a adorá-la ou odiá-la, mas existe ainda um grande número que se mostra confuso. Todas as empresas têm unidades de negócio ou linhas de produtos fortes e fracas, e outras que se situam no plano intermédio. A diferenciação requer gestores que saibam quais são quais, para depois se investir de acordo com esses dados. Gerir uma empresa sem diferenciação entre as suas unidades de negócio ou linhas de produtos poderá ter sido possível quando o mundo era menos competitivo. Mas com a globalização e a digitalização, esqueça. Os gestores de todos os níveis têm que fazer escolhas difíceis e viver com elas. Falemos agora sobre o tema mais controverso, o da diferenciação entre pessoas. Trata-se de um processo que requer gestores para avaliar os seus colaboradores e dividi-los em 3 categorias em termos de desempenho: topo, 20%, meio, 70% e fundo, 10%. É preciso que os gestores atuem com base nesta distinção. Salientei a palavra atuem, porque todos os gestores naturalmente diferenciam nas suas cabeças. No entanto, poucos aplicam isso à realidade.
Quando a diferenciação das pessoas é real, os 20% de colaboradores de topo recebem bónus, stocks, options, elogios, afeto, formação e uma variedade de recompensas para as suas carteiras e para as suas almas. Não pode haver enganos quanto às estrelas de uma empresa que diferencia. Elas são os melhores e são tratadas dessa forma. Os que se encontram nos 70% do meio são geridos de forma diferente. Este grupo de pessoas é muito valioso para qualquer empresa, que não pode funcionar sem as suas competências, energia e empenho. Afinal de contas, são a maioria dos seus colaboradores. E esse é o maior desafio e o maior risco na estrutura de 20-70-10. Manter os 70% do meio empenhados e motivados. Gerir esses 70% do meio não significa mantê-los fora dos 10% do fundo. Em vez disso, a diferenciação tem a ver com o facto de os gestores observarem esses 70% do nível intermédio, identificarem os que têm potencial para ascender na carreira e cultivá-los. Todos os que se encontram nesse nível precisam de ser motivados e de se sentir verdadeiramente integrados. No que diz respeito aos 10% do fundo, na política de diferenciação não há como dizê-lo de forma agradável. Eles têm de sair. É mais fácil dizer do que fazer. É horrível despedir pessoas. Se tem uma organização franca, com claras expectativas em termos de desempenho e um processo de avaliação desse mesmo desempenho, então as pessoas que estão nos 10% do fundo normalmente sabem quem são. Quando lhes comunica esse facto, geralmente abandonam a empresa antes de lhes pedir que o façam. Ninguém quer estar numa organização onde não é desejado. Um dos aspectos positivos da diferenciação é que as pessoas nos últimos 10% das organizações transitam muitas vezes para carreiras muito bem-sucedidas noutras empresas e para projetos onde realmente se integram e onde se podem distinguir. Poderia dar-vos muitas explicações sobre as razões para gostar da diferenciação, mas vou enunciar as críticas mais comuns feitas a este conceito. Algumas têm o seu fundo de verdade, mas na maioria das vezes não é isso que sucede. Ora vejam. A diferenciação é injusta porque é sempre corrompida pela política da empresa. 20, 70, 10. É apenas uma forma de separar as pessoas que lambem as botas do patrão das que não o fazem. É verdade que em algumas empresas a diferenciação é corrompida pelo espírito das cunhas e favorecimentos. Os 20% do topo são os bajuladores e os amigos do patrão, e os que estão nos últimos 10% são os indivíduos sem rodeios que fazem perguntas difíceis e desafiam o status quo. Os que se encontram nos 70% do meio andam apenas a tentar esquivar-se e a ver se sobrevivem. Isto acontece e é horrível. O único aspecto positivo que posso referir sobre um sistema destes que não permeia o mérito é que acaba por se autodestruir. A diferenciação é malévola e opressora. É como o recreio da escola na sua pior forma possível. As crianças frágeis transformam-se em tolos, excluídos e objeto de gozo. Ouvi esta crítica uma centena de vezes e põe-me realmente fora de mim, porque uma das maiores vantagens da diferenciação é o facto de ser boa e justa para todos. Quando a diferenciação funciona, as pessoas sabem o seu lugar. Você sabe se tem fortes probabilidades de obter uma boa promoção ou se precisa de ir à procura de outras oportunidades dentro ou fora da empresa. Talvez alguma informação seja difícil de digerir no início. E sim, muitas vezes as más notícias magoam, mas rapidamente transforma-se em poder. Quando sabe onde pertence, consegue controlar o seu próprio destino. E o que pode ser mais justo do que isso? Sou demasiado simpático para implementar a política 20-70-10. Quem defende esta afirmação relativamente à diferenciação afirma que esta, na qualidade de sistema de gestão, não valoriza as pessoas que contribuem com aspectos intangíveis para um negócio, como um sentimento de família, ou humanidade, ou sentido histórico.
Todos nós conhecemos organizações que continuam a empregar profissionais com desempenhos abaixo do desejado, basicamente porque eles são indivíduos simpáticos. Compreendo perfeitamente que não se queira mandar embora alguém simpático. O que acontece é que proteger profissionais com desempenho abaixo do esperado tem sempre repercussões negativas. Em primeiro lugar, ao não terem de carregar com as suas responsabilidades, eles tornam o bolo mais pequeno para todos. Isso pode provocar ressentimento. Contudo, o pior é que proteger pessoas com fraco desempenho acabará por magoá-las. Durante anos, são mantidas na empresa, com todos a desviar o olhar. Quando ocorre uma viragem conjuntural e é necessário proceder a despedimentos, os simpáticos profissionais com desempenho medíocre são quase sempre os primeiros a ir embora e sempre os mais surpreendidos com isso, porque nunca lhes tinham dito a verdade acerca dos seus resultados ou até sobre a ausência deles. O pior é que acontece frequentemente quando os tais trabalhadores com desempenho abaixo do esperado já estão perto dos 50 ou dos 60 anos. Andaram iludidos durante a maior parte das suas carreiras. De repente, numa idade em que começar tudo do princípio pode ser bastante duro, ficam desempregados, sem preparação ou planeamento, e com um murro no estômago do qual poderão nunca recuperar. Sentem-se traídos e têm razão para isso. Por mais cruel que possa parecer ao início, a diferenciação evita o que pode ser uma tragédia, porque se baseia em avaliações de desempenho que realmente contam. É por isso que acredito que nunca se é demasiado simpático para implementar a política dos 20-70-10, apenas demasiado cobarde. A diferenciação coloca as pessoas umas contra as outras e deteriora o trabalho de equipa. O mundo dos negócios provavelmente seria uma confusão total se uma empresa começasse a divulgar o salário de cada um. Contudo, todos parecem saber sempre quanto é que os seus colegas estão a ganhar, não é? É por isso que ficam indispostos quando todos os elementos de uma equipa são recompensados da mesma forma, quando apenas alguns fizeram o trabalho. Sentem-se enganados e questionam-se sobre o porquê de a gestão não conseguir ver o óbvio, que nem todos os elementos da equipa queriam de igual forma. A diferenciação recompensa os elementos da equipa que o merecem. A propósito, isso aborrece apenas os que têm um desempenho abaixo do desejado. Para todos os outros, parece ser justo. E um ambiente justo promove o trabalho de equipa. Melhor ainda, motiva as pessoas a darem o seu melhor, e é isso que se pretende. Muitas vezes dizem-me que a diferenciação é possível apenas nos Estados Unidos. Eu gostaria de a implementar, mas devido aos nossos valores culturais, não a aceitariam no meu país. Tenho ouvido esta crítica à diferenciação desde os primeiros dias em que começou a ser implementada na General Electric. Desde então já ouvi a desculpa da cultura nacional por parte de pessoas de centenas de empresas em dezenas de países. Basicamente, penso que as desculpas que ouço sobre os obstáculos culturais à diferenciação não passam disso, de desculpas. A diferenciação é ótima para os 20% do topo e para os últimos 10%, porque sabem para onde estão a ir. No entanto, é muito desmotivador para os 70% que se encontram no plano intermédio, que acabam por viver numa espécie de limbo. Os 70% do meio são a categoria mais difícil de gerir quando se fala de diferenciação. O maior problema provém dos indivíduos da camada superior desses 70%, pois sabem que não são muito diferentes dos que se encontram nos 20% do topo e que muitas vezes são bastante melhores do que a camada inferior do seu próprio nível. Por vezes, os profissionais talentosos que se encontram nesses 70% do nível intermédio abandonam a empresa por este motivo. O lado positivo desta situação difícil é que a existência destes 70% força a empresa a geri-los melhor. Por exemplo, antes da diferenciação, o nosso centro de Crotonville, em Nova York, era frequentemente utilizado nos anos 70 como armazém, para onde as unidades de negócio podiam dar-se ao luxo de enviar os colaboradores com desempenhos abaixo do desejado.
O rigor da política 20-70-10 ajudou-nos a mudar isso. Transformámos Crotonville num local onde os 20% do topo e os melhores dos 70% debatiam ideias e a nossa abordagem ao negócio, conseguindo conhecer-se e compreender-se muito melhor uns aos outros. Um outro aspecto positivo é que, para aqueles que estão nos 20% do topo, a existência concreta de um plano intermédio com 70% dos colaboradores dá-lhes mais um motivo para não se descuidarem. Têm de continuar a obter melhores resultados para poderem manter a sua posição elevada. Para muitos dos que se encontram nos 70% do plano intermédio, tentar obter melhores resultados também é uma fonte de energia. Quererem ascender aos 20% do topo dá-lhes um objetivo palpável. E o facto de terem esse objetivo faz-los trabalhar mais arduamente, pensar de forma mais criativa, partilhar mais ideias e, acima de tudo, lutar diariamente de uma forma honesta. A diferenciação favorece os que são enérgicos e extrovertidos e subvaloriza os tímidos e introvertidos, mesmo que sejam talentosos. Não sei se isto é bom ou mau, mas o mundo geralmente favorece quem é enérgico e extrovertido. É algo que se aprende enquanto jovem e que é reforçado na escola, na igreja, em acampamentos, em clubes e normalmente também em casa. Quando chega a altura de ir trabalhar, se continuar a ser tímido e introvertido e de alguma forma pouco enérgico, existem profissões e empregos onde estas características constituem uma vantagem. Se se conhecer bem, irá descobri-las. Esta crítica à diferenciação que ouço de vez em quando não diz propriamente respeito à diferenciação, mas sim aos valores da sociedade. Conclusão: se quer os melhores talentos na sua equipa, precisa de aceitar a diferenciação. Não conheço nenhuma política de gestão de pessoas que o faça melhor, com mais transparência, justiça e rapidez. Não é perfeito. No entanto, a diferenciação, à semelhança da franqueza, clarifica o negócio e faz com que funcione melhor em todos os sentidos. Voz e dignidade. Todas as mentes no jogo. Rudy Giuliani tem um lema: saiba em que é que acredita. Menciono-a porque é a partir dela que se desenvolvem todos os princípios sobre os quais esteve a ler até agora: missão e valores, franqueza e diferenciação. A minha crença é esta: todos queremos ter voz e dignidade e todos o merecemos. Com voz, refiro-me ao facto de todos querermos ter a oportunidade de dizer o que pensamos e que as nossas ideias, opiniões e sentimentos sejam ouvidos, independentemente da nossa nacionalidade, sexo, idade ou cultura. Com dignidade, refiro-me ao facto de todos desejarmos de forma inata e instintiva ser respeitados pelo nosso trabalho, esforço e individualidade. Se acabou de ler isto e pensou, bem, isso é óbvio, então ótimo. Parto do princípio de que todos pensamos dessa forma. Talvez a crença na voz e na dignidade não precise sequer de ser defendida, pois é algo amplamente aceite e a sua importância é mais do que evidente por si só. No entanto, nos últimos 2 anos, tenho-me surpreendido com a frequência com que acabo por voltar a referir este valor quando abordo o tema vencer. No ano passado, na China, uma jovem mulher que estava na audiência levantou-se e, literalmente em lágrimas, perguntou-me como é que um empresário do seu país poderia praticar a franqueza e a diferenciação quando apenas é permitida a voz do chefe. Nós, que estamos abaixo dele, temos tantas ideias, mas não podemos sequer pensar em falar nisso até sermos os chefes, disse ela, acrescentando: isso é ótimo se for um empreendedor a começar a sua própria empresa. Nesse caso será o chefe. Mas nem todos têm a possibilidade de o conseguir. Disse que nos primeiros tempos da operação da General Electric na China, tinha assistido nas nossas fábricas em Nansha, Xangai e Pequim às dificuldades que acabara de descrever.
À medida que as fábricas se foram desenvolvendo e as práticas do negócio evoluíram, observei uma enorme melhoria na forma como os líderes chineses que trabalhavam para a General Electric ouviam os seus colaboradores. Disse-lhe que estava confiante que, com a expansão da economia de mercado na China e a maturação das suas práticas de gestão, acabaria por se desenvolver uma abordagem mais abrangente. Mas a repressão da voz e da dignidade não é um problema apenas da China. Apesar desta mulher chinesa ter sido bastante emotiva na forma como me interpelou, houve pessoas de todos os países que tenho visitado que partilharam comigo algumas frustrações e preocupações semelhantes às dela em relação a este assunto. Quando alguém está a gerir uma unidade ou divisão de empresa, raramente pensa que os outros não se atrevem a falar ou que não são respeitados. Sente que aqueles que estão à sua volta têm essa voz e essa dignidade, uma vez que os seus dias são preenchidos com visitas, telefonemas e observações de pessoas com opiniões fortes. Mas acontece que aquilo que vivencia é uma amostra enviesada. A maioria das pessoas, em grande parte das organizações, não diz nada porque sente que não pode e porque não lhe foi pedido. Conclusão. Não estou a afirmar que todas as opiniões devam ser postas em prática, ou que a mais pequena reivindicação precise de ser satisfeita. É para isso que serve a capacidade crítica da gestão. Obviamente, algumas pessoas têm melhores ideias do que outras. Algumas são mais inteligentes, têm mais experiência ou são mais criativas. Mas todas devem ser ouvidas e respeitadas. Elas querem isso e você precisa disso. Liderança. Não tem a ver só consigo. Um dia você é o líder. Na segunda-feira está a fazer o mesmo de sempre, a gozar o seu emprego, a gerir um projeto, a conversar e a rir com colegas sobre a vida e o trabalho e a intrigar sobre como a administração da empresa pode ser muito idiota. E eis que na terça-feira, de repente, você é a administração, você é o chefe. Subitamente, tudo parece diferente, porque é diferente. A liderança requer outros comportamentos e outras atitudes, e para muitos, isso é uma estreia. Antes de ser um líder, o sucesso tem a ver com o seu crescimento pessoal. Quando se torna um líder, o sucesso tem a ver com o crescimento de outros. Inquestionavelmente, existem muitas maneiras de ser um líder. Terá apenas de observar personalidades como Herb Keller, homem avesso a regras, sensato e direto, que esteve à frente da Southwest Airlines durante 30 anos, e Bill Gates, o discreto pioneiro da Microsoft, para saber que os líderes surgem das mais variadas formas. Na política tem o exemplo de Churchill e de Gandhi, no futebol americano de Lombardi e de Belichick. Cada um destes líderes dar-lhe-ia uma lista diferente de regras de liderança. Se me perguntasse, dar-lhe-ia 8. Não eram sentidas como regras quando as aplicava, eram sentidas como uma forma correta de liderar. Ao longo dos últimos 3 anos, durante as minhas conversas com estudantes, gestores e empresários, foram-me colocadas muitas questões sobre liderança. A microgestão revela-se muitas vezes uma área de preocupação, como quando me perguntam: o meu chefe sente que tem de controlar tudo. Isso é liderança ou babysitting? Da mesma forma, o carisma é alvo de imensas interrogações. É possível ser-se introvertido, calmo ou apenas tímido e mesmo assim obter resultados dos seus colaboradores? Uma vez em Chicago, um participante numa audiência perguntou: tenho pelo menos 2 subordinados diretos que são mais inteligentes do que eu. Como é que posso avaliá-los? Este tipo de perguntas fez com que decifrasse as minhas próprias experiências de liderança durante mais de 40 anos. Ao longo do tempo, as circunstâncias variaram significativamente. Geri equipas com 3 elementos e divisões com 30.000. Geri unidades de negócio que estavam em decadência e outras que fervilhavam de crescimento. Passei por aquisições, desinvestimentos, crises organizacionais, momentos de sorte inesperada, boas e más conjunturas económicas. E, contudo, algumas formas de liderança pareceram sempre funcionar. Elas passaram a ser as minhas regras. Regra número 1. Os líderes melhoram constantemente o nível da sua equipa, fazendo de cada encontro uma oportunidade para avaliar, orientar e construir autoconfiança.
É preciso investir a maior parte do seu tempo e da sua energia de líder em 3 atividades. Tem de avaliar, tem de dar orientação e, por fim, tem de construir a autoconfiança. Tem de avaliar certificando-se que as pessoas certas desempenham as funções adequadas, apoiando e promovendo as que assim estão e fazendo sair as que não estão. Tem de dar orientação, criticando e ajudando os colaboradores a melhorar os seus desempenhos de todas as formas possíveis. E por fim tem de construir a autoconfiança, encorajando, dando atenção e reconhecimento. A autoconfiança dá energia e coragem aos seus colaboradores para serem versáteis, assumirem riscos e irem além dos sonhos. É o combustível das equipas vencedoras. Demasiadas vezes, os gestores consideram que a evolução dos colaboradores acontece apenas uma vez por ano, por altura das análises de desempenho. Nada poderia estar mais longe da verdade. O desenvolvimento pessoal deve ser um acontecimento diário, integrado em todos os aspectos do seu cotidiano. Não há nenhum acontecimento no seu dia que não possa ser usado para o desenvolvimento pessoal da sua equipa. As visitas dos clientes constituem uma oportunidade para avaliar a sua força de vendas. As visitas às fábricas representam uma oportunidade para conhecer novos gestores de linha, prometedores, e verificar se têm capacidade para gerir uma unidade maior. Uma pausa para o café durante uma reunião pode ser um meio para orientar o membro de uma equipa que está prestes a fazer a sua primeira grande apresentação. Recorde-se que em todos estes encontros, avaliar e orientar é ótimo, mas no final, ajudar à construção da autoconfiança é provavelmente o mais importante que pode fazer. Aproveite todas as oportunidades para incutir autoconfiança naqueles que merecem. Elogie muito, e quanto mais específico for, melhor. Regra número 2. Os líderes certificam-se que a sua equipa não conhece apenas a visão, mas que a vive e a respira. É evidente que os líderes têm de definir a visão da equipa, e a maioria fala. Mas há muitos mais aspectos relacionados com o tema da visão. Na qualidade de líder, tem de transformar a visão em realidade. Como é que consegue isso? Em primeiro lugar, não utilize uma linguagem incompreensível. As metas não podem ser de tal forma difusas que não possam ser atingidas. Tem de falar de forma constante acerca da visão, basicamente até à exaustão. Houve alturas, num só dia, em que eu falava tantas vezes sobre o rumo a seguir pela empresa que já estava completamente farto de me ouvir. Mas apercebi-me que a mensagem era sempre nova para alguém e, por isso, continua-se a repeti-la. Um dos problemas mais comuns nas organizações é que os líderes comunicam a visão aos seus colegas mais próximos e as suas implicações nunca chegam a quem ocupa funções na linha da frente, quem está em contacto direto com o público. Pense em todas as vezes em que encontrou um colaborador mal educado ou atarefadíssimo numa loja de serviço de alta qualidade, ou em que a sua chamada foi colocada em espera por um operador de um call center numa empresa que promete rapidez e facilidade de serviço. De certa forma, eles não estão a par da missão. Talvez por esta não lhes ter sido comunicada em voz alta ou às vezes suficientes. Ou então, não estavam a ser remunerados em conformidade. E é essa a peça final desta regra específica de liderança. Se quer que os colaboradores vivam e respirem a visão, mostre-lhes dinheiro, seja em forma de salários, bónus ou algum tipo de reconhecimento. A visão é um elemento essencial da função de um líder. Mas nenhuma visão valerá o que quer que seja, se não for comunicada constantemente e reforçada através de recompensas. Só nessa altura é que sairá do papel e ganhará vida própria. Regra número 3. Os líderes contagiam todos e transmitem energia positiva e otimismo. Conhece-se aquele velho ditado: o peixe apodrece pela cabeça? É essencialmente utilizado para demonstrar de que forma a política e a corrupção alastram numa organização, mas poderia ser também facilmente usado para descrever o efeito de uma má atitude por parte do topo de qualquer equipa, seja ela grande ou pequena. Todos acabam infectados. O estado de espírito do líder é contagioso.
Um gestor otimista que passa o dia com uma visão positiva acaba por conseguir gerir uma equipa ou organização composta por pessoas otimistas com visões positivas. Um carrancudo pessimista acaba por ter por sua conta um grupo insatisfeito. Os grupos insatisfeitos têm dificuldade em vencer. Evidentemente, por vezes, existem razões para se estar em baixo. A economia está má, a concorrência é muito forte, seja o que for. O trabalho pode ser duro. A sua função como líder é combater a força gravitacional do negativismo. Isso não significa que amenize os desafios com que a sua equipa se confronta. Significa que demonstra uma atitude enérgica e capaz de tudo para superar dificuldades. Significa que sai do seu gabinete e que influencia todos os outros, preocupando-se verdadeiramente com o que estão a fazer e de que forma se estão a comportar enquanto sobem a montanha juntos. Regra número 4. Os líderes estabelecem confiança com franqueza, transparência e consideração. Para muitos, ser um líder pode ser uma viagem real de poder. Apreciam o sentimento de controle sobre as pessoas e a informação. E assim mantêm segredos, revelam pouco do que pensam acerca das pessoas e do seu desempenho e guardam o que sabem sobre o negócio e o futuro deste. Este tipo de comportamento certamente define o líder como o chefe, mas retira toda a confiança que uma equipa sente. A confiança acontece quando os líderes são transparentes, francos e mantêm a sua palavra. É tão simples quanto isso. Os seus colaboradores têm de saber como está a correr o negócio. E por vezes as notícias não são boas. Mas você tem de combater o impulso de amenizar ou relativizar as mensagens difíceis. Senão pagará com uma quebra de confiança e de energia por parte da sua equipa. Os líderes também conquistam confiança ao darem crédito a quem o merece. Nunca tentam inferiorizar os seus colaboradores, roubando-lhes uma ideia e reivindicando-a como sua. Não dão graxa, nem travam ninguém, porque têm autoconfiança e são maduros para saberem que o sucesso da sua equipa lhes trará reconhecimento. Em alturas más, os líderes assumem a responsabilidade pelo que correu mal. Em alturas boas, oferecem generosamente o elogio. Lembre-se de que quando foi nomeado líder, não lhe foi dada uma coroa. Foi-lhe dada a responsabilidade de retirar o melhor dos outros. Para isso, os que trabalham consigo têm de confiar em si. E confiarão desde que demonstre franqueza, lhes dê crédito e se mantenha verdadeiro. Regra número 5. Os líderes têm coragem para tomar decisões impopulares e seguir a sua intuição. Por natureza, algumas pessoas conseguem reunir consenso e outras querem ser amadas por todos. Esses comportamentos podem trazer-lhe dificuldades se for um líder, porque, independentemente do local onde trabalha e do que faz, por vezes tem que tomar decisões difíceis, despedir pessoas, reduzir o financiamento de um projeto ou encerrar uma fábrica. Obviamente, as decisões difíceis geram queixas e resistência. A sua função é ouvir e explicar claramente os seus pontos de vista, mas sempre seguindo em frente. Não hesite, nem bajule. Não é líder para ganhar um concurso de popularidade. Você é líder para liderar. Não concorra para o lugar, ele já é seu. Por vezes, a intuição mais difícil de gerir envolve o recrutamento de colaboradores. Conhece um candidato que tem tudo o que é preciso. O seu currículo é perfeito. A entrevista causa boa impressão, mas algo o incomoda. Se ficar com aquela sensação esquisita no estômago, não o contrate. Foi eleito líder porque viu mais e esteve certo mais vezes. Ouça a sua intuição. Está a dizer-lhe alguma coisa que deve tomar em consideração. Regra número 6. Os líderes investigam e incentivam com uma curiosidade que toca o ceticismo, assegurando que as suas perguntas são respondidas com ações. Quando é um contribuinte individual, tenta ter todas as respostas. É essa a sua função. Ser um perito, o melhor naquilo que faz, talvez mesmo a pessoa mais inteligente na sala. Quando é um líder, a sua função é ter todas as perguntas.
Tem de estar incrivelmente à vontade ao parecer a pessoa mais idiota na sala. Todas as conversas que tenha sobre uma decisão, proposta ou informação de mercado têm de ser preenchidas com perguntas como e se? Por que não? E a que propósito? Por vezes não é suficiente fazer perguntas. É necessário confirmar que as perguntas desencadeiam um debate e originam ideias que conduzem a ações. Lembre-se que lá por ser líder, o facto de fazer uma determinada afirmação não significa que ela se concretize. Se não se assegura que as suas perguntas e as suas preocupações são tomadas em consideração, isso não conta. Esse é o trabalho. Procurar maiores e melhores soluções. As perguntas, o debate saudável, as decisões e a ação irão permitir o sucesso de todos. Regra número 7. Os líderes incentivam a aprendizagem e que se corram riscos, estabelecendo o exemplo. As empresas vencedoras aceitam o risco e a aprendizagem. Na realidade, estes dois conceitos muitas vezes não passam de palavras ditas da boca para fora. Se quer que os seus colaboradores testem e expandam as suas mentes, dê o exemplo. Considere a vertente do risco. Poderá criar uma cultura que aceita bem o risco, admitindo espontaneamente os seus erros e conversando sobre o que aprendeu com eles. São incontáveis as vezes em que relatei o meu primeiro grande erro, que fez ir pelos ares uma fábrica piloto em Pittsfield, Massachusetts, em 1963. Estava do outro lado da rua, no meu gabinete, quando a explosão ocorreu, despoltada por uma faísca que inflamou um grande depósito que continha uma solução volátil. O ruído foi ensurdecedor, e em seguida tábuas do telhado e bocados de vidro dispararam em todas as direções. Toda a área ficou coberta de fumo. Felizmente, ninguém se magoou. Apesar da enormidade do meu erro, o chefe do meu chefe, um antigo professor do Massachusetts Institute of Technology, chamado Charlie Reed, não me massacrou. Em vez disso, a sua avaliação compreensiva e científica relativamente às razões que terão provocado o incidente ensinou-me não apenas a melhorar o nosso processo de fabrico, mas também, e isso foi o mais importante, a saber como lidar com os outros quando estão em baixo. Esse não foi o único erro de toda a minha carreira. Cometi bastantes. Comprei o banco de investimento Kidder Peabody, um desastre ao nível do ajuste cultural, e fiz muitos recrutamentos que não devia, só para citar 2 exemplos. Estas experiências não foram nada de que me possa orgulhar, mas falei sobre as mesmas abertamente para demonstrar que é aceitável não acertar, desde que possamos aprender com esse erro. No que diz respeito à aprendizagem, uma vez mais, tem de a viver. Lá por ser o chefe, não quer dizer que seja a fonte de todo o conhecimento. Sempre que eu aprendia algo sobre uma boa prática numa outra empresa e que me agradava, regressava às instalações da General Electric e fazia um enorme alarido em torno daquilo. Pode e deve aprender também com os outros. Lembra-se daquele executivo em Chicago que me perguntou de que forma poderia avaliar os colaboradores que eram mais inteligentes do que ele? A resposta que lhe dei foi: aprenda com eles. No melhor dos cenários, todas as pessoas serão mais inteligentes do que você. Mas isso não significa que não as possa liderar. Regra número 8. Os líderes comemoram. O que terá a comemoração que põe os gestores tão nervosos? Talvez fazer uma festa não pareça muito profissional, ou faz com que os gestores receiem não parecer tão sérios quanto a sua posição exige, ou que, se o ambiente ficar demasiado festivo no escritório, os colaboradores diminuam o seu ritmo de trabalho. Quando pergunto quem comemora o suficiente, quase ninguém levanta a mão. Que oportunidade perdida! Comemorar faz com que nos sintamos vencedores e cria um ambiente de reconhecimento e energia positiva. O trabalho está muito presente na nossa vida para que não se reconheçam os momentos de sucesso. Agarre tantos quantos conseguir. Faça deles um grande acontecimento. Se não o fizer, ninguém o fará. Conclusão. Não há uma fórmula fácil para se ser um líder. Quem dera. A liderança é estimulante. Todos os processos de equilíbrio,
toda a responsabilidade, toda aquela pressão. Mesmo assim, surgem boas lideranças, com todos os tipos de embalagem. Existem líderes calmos e líderes bombásticos. Existem líderes que gostam de analisar tudo primeiro e outros mais impulsivos. Alguns são muito duros com as suas equipas. Outros são mais atenciosos. À primeira vista, seria incapaz de dizer quais as qualidades que estes líderes partilham. Se observasse, veria que os melhores se preocupam apaixonadamente com quem trabalham, com o seu crescimento e o seu sucesso. Veria que se sentem à vontade na sua pele. Eles são verdadeiros, francos e íntegros, otimistas e humanos. Perguntam-me muitas vezes se os líderes nascem assim ou se podem ser criados. A resposta, evidentemente, é ambas as coisas. Algumas características, como o coeficiente de inteligência e a energia, parecem ser inatas. Por outro lado, aprende algumas competências de liderança, como a autoconfiança, no colo da sua mãe, na escola, na universidade e na prática de um desporto. E aprende outras no trabalho, através da experiência repetida, tentando algo, errando e aprendendo com isso, ou acertando e conquistando autoconfiança para o fazer de novo, só que melhor. Para a maioria de nós, a liderança acontece um dia quando nos tornamos chefe e as regras mudam. Antes disso, a nossa função dizia respeito a nós. Agora, diz respeito a eles. Recrutamento. De que são feitos os vencedores? Quando estou perante audiências de homens de negócios, colocam-me questões que me deixam totalmente perplexo, sem qualquer ideia sobre a resposta certa. Há alguns anos, numa convenção de executivos da área dos seguros em São Diego, uma mulher levantou-se e perguntou-me: qual é a questão que deve colocar numa entrevista para o ajudar a decidir quem contratar? A questão? Interroguei. Não posso fazer apenas uma. O que é que acha? Mas é isso que lhe estou a perguntar, respondeu. A audiência soltou gargalhadas, certamente devido ao meu estado de desorientação, mas também porque, provavelmente, os presentes reconheceram a situação. Contratar pessoas é difícil. Contratar profissionais muito bons é extremamente difícil. No entanto, o aspecto mais importante para se vencer é ter as pessoas certas no terreno. Nenhuma estratégia inteligente, nem a mais avançada tecnologia do mundo, serão eficazes se não existirem profissionais muito bons para as fazer funcionar. Antes de sequer pensar em avaliar pessoas para uma função, elas têm de passar por 3 testes. Lembre-se que estes devem ser realizados no início do processo de recrutamento e não momentos antes de estar prestes a assinar o contrato. O primeiro teste diz respeito à integridade. As pessoas íntegras dizem a verdade e mantêm a sua palavra. Assumem a responsabilidade por ações passadas. Reconhecem os erros e corrigem-nos. Conhecem as leis do país, da indústria e da empresa, tanto no papel como no espírito, e regem-se por elas. Como é que pode testar a integridade? Se o candidato já trabalha na empresa, então é muito simples. Já o viu a trabalhar ou conhece alguém que o acompanhou. Se for de fora, precisa de confiar nas referências e na reputação do candidato. Mas as referências não são infalíveis. Precisa também de confiar na sua intuição. A pessoa parece-lhe genuína? Admite abertamente os erros? Fala da sua vida com doses equivalentes de franqueza e discrição? Ao longo do tempo, muitos de nós desenvolvemos um instinto no que diz respeito à integridade. Não tenha receios de tirar partido dele. O segundo teste diz respeito à inteligência. Isso não significa que uma pessoa tenha que ter lido Shakespeare ou que consiga resolver problemas complexos de física. Quer dizer que o candidato possui uma forte dose de curiosidade intelectual, com uma amplitude de conhecimentos suficiente para trabalhar e liderar outros também inteligentes no complexo mundo de hoje. Por vezes confunde-se instrução com inteligência. Caí nesse erro no início da minha carreira. Com a experiência aprendi que as pessoas inteligentes vêm de qualquer tipo de escola.
A minha perspectiva é que a instrução de um candidato é apenas um pormenor do cenário, especialmente quando falamos de inteligência. O terceiro aspecto a considerar é a maturidade. Pode ser-se maduro em qualquer idade, bem como imaturo. Existem alguns traços que parecem indicar que uma pessoa cresceu. O indivíduo consegue suportar o calor, gerir o stress e as contrariedades e, em alternativa, quando surgem momentos fantásticos, é capaz de desfrutar o sucesso com doses iguais de alegria e de humildade. As pessoas maduras respeitam as emoções dos outros. Sentem-se confiantes, mas não são arrogantes. À semelhança do que sucede com a integridade, não existe um teste concreto para avaliar a maturidade. Mais uma vez tem de confiar na verificação das referências que o candidato traz, na reputação e, acima de tudo, na sua intuição. E agora falemos da estrutura dos 4E, que me levou anos a solidificar. Não duvido que outros utilizem também estruturas que funcionam muito bem na criação de equipas vencedoras, mas considerei que esta era consistentemente eficaz, ano após ano, e que atravessa negócios e fronteiras. O primeiro é de energia positiva. Acabámos de falar desta característica no capítulo sobre liderança. Refere-se à capacidade para seguir em frente, prosperar em plena ação e apreciar a mudança. As pessoas com energia positiva são normalmente extrovertidas e otimistas. Metem conversa e fazem amigos facilmente. Começam o dia com entusiasmo e costumam terminá-lo da mesma forma, raramente parecendo estar fatigadas no meio. Não se queixam de que trabalham muito, adoram trabalhar. As pessoas com energia positiva amam a vida. O segundo tem a ver com a capacidade para estimular os outros. A energia positiva é a capacidade de conseguir manter os outros motivados, conseguir inspirar a sua equipa a tentar o impossível e adorar fazê-lo. Com efeito, as pessoas até fariam braço de ferro pela oportunidade de trabalhar com quem as estimula. Para estimular os outros, não basta apenas dar. É preciso possuir um profundo conhecimento do negócio e ser fortemente persuasivo para galvanizar os outros. O terceiro edge, em inglês, é risco. Ter coragem para tomar decisões difíceis. Qualquer um pode avaliar um tema de vários ângulos possíveis. Os mais inteligentes analisam esses ângulos indefinidamente. Quem é eficaz sabe quando deve parar de avaliar e tomar uma decisão difícil, mesmo sem dispor de toda a informação. Não há nada pior do que um gestor de qualquer nível hierárquico que não consiga decidir. Alguém que diz sempre: traga-me isso de novo dentro de um mês para voltarmos a analisar convenientemente. Ou aquele tipo terrível que lhe diz que sim, mas que depois muda de ideias quando alguém o convence do contrário. Algumas das pessoas mais inteligentes que contratei ao longo dos anos tinham sérias dificuldades em lidar com o risco, especialmente quando eram postas em ação. Fosse qual fosse a situação, encontravam sempre muitas opções, o que as impedia de tomar uma decisão e avançar. Essa indecisão mantinha as suas organizações no limbo. No fim, para algumas delas, esse acabou por ser um defeito fatal. Isto conduz-nos ao quarto executar. A capacidade para conseguir que o trabalho seja feito. Talvez este quarto pareça óbvio, mas durante alguns anos apenas houve os primeiros 3 Es. Pensando que estas características eram mais do que suficientes, avaliámos centenas de pessoas e considerámos muitas delas como sendo de elevado potencial, tendo também colocado muitas em funções de gestão. Pode acontecer alguém ter energia positiva, estimular todos à volta, tomar decisões difíceis e, mesmo assim, não conseguir passar a meta final. Ser capaz de executar é uma competência especial e distinta. Significa que sabe como transformar as decisões em ação e levá-las avante até que estejam terminadas, ultrapassando a resistência, o caos ou os obstáculos inesperados. Se um candidato possui os 4 Es,
A seguir vai procurar o P de paixão. Por paixão, entenda-se um entusiasmo pelo trabalho sincero, profundo e autêntico. As pessoas com paixão preocupam-se com os colegas, os colaboradores e os amigos, desejando que todos vençam. Adoram aprender e crescer e entusiasmam-se quando o que as rodeiam fazem o mesmo. A estrutura dos 3 testes preliminares e dos 4 Es e o P aplica-se a qualquer decisão de recrutamento, independentemente do nível a ocupar na organização. Pode acontecer precisar de contratar um líder sénior para uma posição de topo, alguém que vai gerir uma grande divisão ou uma empresa inteira. Nesse caso, existem mais 4 características que têm realmente importância. A primeira característica é a autenticidade. Uma pessoa não pode tomar decisões difíceis, assumir posições impopulares ou manter-se firme no que acredita, se não souber o que é sentir-se confortável na sua pele. Estou a falar de autoconfiança e convicção. Estas características distinguem um líder arrojado e decidido, o que é absolutamente imprescindível quando precisa de agir com rapidez. A segunda característica é a capacidade para ver o que se passa ao virar da esquina. Todos os líderes têm de ter visão e capacidade para prever o futuro. Mas os bons líderes têm de ter uma capacidade especial para antecipar o completamente inesperado. Nos negócios, os melhores líderes em ambientes muito competitivos têm um sexto sentido para captar as mudanças do mercado, bem como para antecipar jogadas por parte da concorrência e de novos intervenientes. A terceira característica consiste numa forte inclinação para se rodearem dos melhores e de pessoas mais inteligentes do que eles. Um bom líder tem a coragem de reunir uma equipa que por vezes o faz parecer a pessoa mais idiota da sala. Sei que isto parece contraintuitivo. Quer que o seu líder seja o mais inteligente da sala, mas se ele agir como sendo, não receberá metade da participação que necessitará para tomar as melhores decisões. A quarta característica é a forte elasticidade à resistência. Todos os líderes cometem erros. Todos os líderes tropeçam e caem. A questão que se coloca quando se trata de um líder sénior é a seguinte: será que ele aprende com os seus próprios erros? Começa novamente do início e depois volta ao ataque com renovado ímpeto, convicção e confiança? O nome que se dá a esta característica é elasticidade. E é de tal forma importante que um líder já deve possuí-la quando entra em funções, porque se não a tiver, numa altura de crise será demasiado tarde para adquirir. Conclusão. Felizmente, existem bons profissionais em todo o lado. Apenas tem de saber como os escolher. É tão fácil limitar-se a contratar pessoas de que gosta. Afinal de contas, passará com elas a maior parte do tempo que está acordado. Também é fácil recrutar alguém com experiência relevante. Conseguirá que o trabalho seja feito. Mas a amizade e a experiência nunca são suficientes. Cada pessoa que recruta deve ter integridade, inteligência e maturidade. Assim que encontre quem tenha essas características, procure intensamente pelos 4 Es e pela paixão. Além disso, quando está em questão um nível sénior, procure autenticidade, capacidade de previsão e disposição para procurar conselho nos outros, bem como elasticidade. Junte tudo isto e encontrará quem vê.